Seja bem-vindo ao Bloomberg desta semana. Hoje olhamos para os temas da Grécia, mas também para o Montepio e para o papel comercial do BES, entre outros assuntos. Como é hábito, são meus convidados Nuno Serafim, Diogo Santos Teixeira e Carlos Almeida. Aos três muito bem-vindos, como sempre. E Nuno, começando por um tema que se mantém quente e que tem sido, podemos dizer, reaquecido nas últimas semanas, a questão da Grécia. Não há ainda um acordo à vista, embora alguns rumores vão dizendo que poderá estar mais próximo, se é que podemos dizer desta forma. Mas eu começaria por perguntar-te, ou pedir-te uma análise mais macro, sendo que hoje se assinalam os 5 anos do primeiro pedido de resgate por parte da Grécia. O que é que falhou nestes 5 anos, se é que podemos dizer, e não sei se partilhas dessa opinião, podemos dizer desta forma, o que é que falhou? Sim, falhou muita coisa, como é óbvio, não é? E falhou muita coisa em várias variáveis e perspectivas. Desde logo, temos que perceber que houve também evolução por parte da Troika na capacidade de análise dos problemas de cada um dos países que depois foram intervencionados, e o primeiro, neste caso, foi Grécia, Irlanda, depois Portugal, e nesse aspecto Portugal favoreceu, ou ficou favorecido por esta curva de aprendizagem que houve, não tendo sido o primeiro plano, conseguiu-se emendar alguns erros que foram feitos e que foram enfim, elencados no primeiro plano, que foi ministrado à Grécia e que foi ministrado à Irlanda. Desde logo eu estou-me a lembrar, isto obviamente da parte de quem elaborou o plano e de quem, enfim, de quem descreveu e desenhou a estratégia. Estou-me a lembrar, por exemplo, da primeira estimativa que a Troika fez para as receitas oriundas de um programa de privatizações que a Grécia acabou por nunca implementar, mas que, enfim, 70 mil milhões de euros parece-me um valor muito pouco razoável, bastante otimista. Não estou a ver como é que a Grécia teria ativos. Mas isso é uma estimativa não do FMI ou da Troika, mas da própria Grécia, que foi aceito pela Troika, mas com não devia ter sido aceito. Não devia ter sido aceito. Portanto, obviamente, quando estamos a emprestar com base em pressupostos que não dominamos, então aí existem argumentos para também apontar o dedo ao credor, a quem está a ajudar, se acreditou ou se não fez o due diligence que devia ter feito relativamente aos valores que lhe estavam a ser apresentados. Obviamente que a base e o pressuposto do plano começa a ser logo errado. E 70 mil milhões não é propriamente uma meta baixa, nomeadamente num país pequeno, com um pouco mais de 10 milhões de habitantes, com um produto interno de 30% ou 35% na altura acima do produto português, quando 2 anos depois, 1 ano e meio depois, a estimativa para esta rúbrica de privatizações, para, por exemplo, uma economia no programa de ajustamento de Portugal, era de 5 ou 6 mil milhões de euros. Portanto, não me parece que fosse entendível, mesmo não estando a acompanhar o processo, não é justificável que a receita de privatizações da Grécia fosse desta ordem. Portanto, foi, obviamente, um pressuposto completamente fora, não é? Foi um chute para o pinhal e que saiu completamente ao lado. Por outro lado, houve, obviamente, outros detalhes do plano que se calhar não eram execuíveis e que se calhar não eram, enfim, em termos pragmáticos, eram difíceis de execução, claramente. Por outro lado, houve na Grécia uma grande inoperância e uma grande incapacidade, e se calhar vontade também, no sentido de aplicar algumas das reformas que lhes foram sugeridas e que estavam inscritas nesse plano. Portanto, eu diria que houve aqui uma curva de aprendizagem que foi feita, da qual Portugal beneficiou, e depois no segundo plano da Grécia, no segundo programa de ajustamento, eventualmente foram corrigidas, mas que, enfim, no primeiro plano, no primeiro programa de ajustamento, as coisas não estavam de facto bem definidas. Portanto, temos um problema da curva de aprendizagem, temos um problema de deficiência dos pressupostos que foram utilizados para o desenho do programa de ajustamento, e depois temos uma grande também incapacidade barra vontade, ou falta de vontade, de implementar esse programa e de implementar as reformas que eram sugeridas, que há alguns casos que, se fossem feitas, obviamente a Grécia, não sei se estaria numa situação muito melhor, mas pior também não estaria. Diogo, e olhando para alguns números destes 5 anos, segundo dados do Eurostat, a economia grega encolheu 22%, tem agora mais 1 milhão de cidadãos, de pessoas
pobres ou em risco de exclusão social e, por exemplo, o PIB caiu 5,4%, o déficit orçamental 11,1%, a dívida pública 146% e o desemprego chegou aos 12,7%. Todos estes números apresentados pelo Eurostat revelam que, e pegando naquilo que dizia o Nuno, ou que a estratégia definida não funcionou, ou houve aqui, ou deve haver aqui uma partilha de responsabilidades entre aquilo que foi traçado e que não era se calhar execuível e a falta ou não de vontade para também implementar algumas dessas medidas. É assim. Podemos continuar a discutir da estratégia passada e da execução passada durante décadas e provavelmente irá haver livros de história a contar o que é que se passou. O problema não é saber o que é que correu mal, porque é claro que as responsabilidades estão partilhadas entre quem define o plano e quem executa o plano. Distinguir as duas responsabilidades acho que é hoje um exercício quase impossível de fazer. O problema é ver como é que as coisas estão a correr, por exemplo, agora, e ver que, finalmente, o que correu mal durante os últimos 5 anos continua a correr mal da mesma forma. O principal fator aqui é um fator perca de tempo, podemos dizer assim. Ou seja, a incapacidade de avançar rapidamente sobre um tema para o qual basicamente há consenso, ou quase, sobre as receitas, mas não há, claramente, vontade de as implementar e de chegar a um resultado concreto. De um lado, porque não há vontade de financiar mais, e do outro lado, ou de perder uma parte do financiamento já concretizado, e do outro lado, porque há uma vontade política de se opor a qualquer outra forma de austeridade ou de continuação da austeridade. Portanto, em síntese, podemos dizer que a situação hoje da Grécia é um bom exemplo do que é que se passou durante 5 anos. Estamos num impasse. Só fazer uma correção já agora aos dados que apresentava há pouco, eram referentes a 2010, a altura em que foi feito o pedido de resgate. Depois, e estes dados pioraram largamente, compilados até 2014, não há, pelo menos agora, ainda essa compilação de dados, mas tínhamos uma recuperação do PIB em 2014 de 0,8%, mas depois tínhamos a dívida pública acima dos 177% do PIB e o desemprego nos 26,5%. Portanto, feita esta E não te esqueças que pelo meio houve um perdão de dívida de 50 mil milhões de euros ou mais, não é? 2012. E, sobretudo, estamos com uma situação clara de bancarrota, novamente, das finanças públicas, ou seja, cofres do Estado perfeitamente vazios, um regresso a um déficit orçamental, ou seja, já não há excedente primário que permitisse que a Grécia, a partir de agora, deixasse de necessitar de financiamento acrescido. Portanto, voltou-se durante os últimos 5 meses, basicamente. Regrediu-se a uma situação da qual a Grécia tinha saído no início, basicamente, de 2014. A partir de 2014, a Grécia estava novamente a crescer, estava novamente a ter excedentes primários e, portanto, estava também numa diminuição da sua taxa de desemprego que se inverteu no final do ano. Portanto, estamos a voltar, basicamente, cerca de 1 ano e meio para trás e com uma perda de confiança muito forte que faz com que, para o ano 2015, os números claramente não serão os mesmos de 2014. Carlos, estes 5 anos, e olhando para o caso grego em concreto, refletem também que não chega a emprestar ou injetar dinheiro num país. Tivemos um primeiro resgate de 100 mil milhões em 2010, em 2012 tivemos mais 130 mil milhões, pelo meio e depois perdão de dívida na altura de 50% desse primeiro montante, mas chegamos a 2015 e a situação, quer por boas ou não práticas ou gestão política, a verdade é que este dinheiro não chegou, pelo menos, para ajudar o país a sair de uma situação que parece cada vez mais crítica, olhando para estes dados do desemprego, para os dados da dívida, para os dados da pobreza e da possibilidade ou risco da exclusão social que o país está... E recordando esse corte de dívida, esse perdão de dívida que ocorreu em 2012, o objetivo era que a Grécia chegasse a 2020, portanto daqui a 5 anos, com um rácio da dívida face ao PIB de 120%.
e agora foi acabado de referir, neste momento está com 177%. E ao mesmo tempo também é preciso termos aqui presente que a Grécia, durante esses mesmos períodos, 5 anos de intervenção, também sofreu alguma instabilidade política, o que tornou mais difícil, em certa medida, a aplicação daquelas mesmas reformas que inicialmente foram negociadas com os credores internacionais, e neste momento estamos numa fase de passado 5 anos a caminho do terceiro resgate, que é aquilo que se pretende, em certa medida, que seja acordado também, depois de fechada esta última tranche deste segundo resgate, que haja depois uma negociação para um novo resgate na Grécia, que é aquilo que se calhar será uma solução airosa para quer junto dos credores oficiais, quer também do governo grego, conseguir implementar as ditas reformas, caso sejam acordadas. Mas ainda assim os números são muito, e obviamente que quando falamos de números, nestes casos, estamos obviamente a falar de pessoas, mas os números são muito violentos. O PIB em 5 anos, ou em menos de 5 anos, perdeu 52 mil milhões de euros. E o desemprego acima dos 25%, próximo dos 30%, essencialmente no segmento jovem, o que é dramático do ponto de vista daquilo que é a recuperação de uma atividade económica e aquilo que é a confiança da atual geração, em termos daquilo que é o futuro do próprio país, coloca aqui em causa essa mesma sustentabilidade e ao mesmo tempo, aquilo que é muito importante e temos reforçado aqui é como é que a Grécia vai sair deste mesmo ciclo através da captação de capital estrangeiro. Fruto daquilo que aconteceu, fruto das necessidades de injeção de capital que vão ser necessárias, porque neste momento não há capacidade de financiamento à própria economia. Os bancos não conseguem financiar. Viu-se esta semana o próprio Estado a fazer as reservas da administração local e de alguns organismos. Não agradou também a muitos dos responsáveis por esses organismos. E vai agravar ainda mesmo mais. Internamente podemos estar a entrar já aqui numa fase mais complicada de uma cisão interna. O próprio Syriza, e já o falámos aqui várias vezes, o Syriza não é um partido só, é um conjunto de 12 partidos e há várias fações e há várias tolerâncias àquilo que é a realidade. Há uns que estão mais próximos da realidade e sabem que eventualmente vão ter que ceder naquilo que eram as suas ideias iniciais, e outros mais afastados, mas querem se manter fiéis àquilo que foi a palavra inicial. E isso vai ser muito difícil do ponto de vista político, e uma vez mais temos a questão política em cima daquilo que é o ambiente económico e afetar o ambiente económico na Grécia, que vai condicionar muito aquilo que vai ser a necessidade da Grécia, de como é que vai ganhar a confiança dos investidores numa primeira linha para emprestar mais dinheiro. Aí sim será através dos credores oficiais, a dita troika, agora chamada instituições, mas por outro lado vai ser necessário captar investimento privado internacional. Essa também é uma mudança e reflete bem o que é que foram estes 5 anos. Estarmos a olhar para estes números e depois darmos ao trabalho de distinguir a Troika, que agora são instituições. É uma alteração semântica, estamos mas na prática... atentos aos pormenores e depois o que é mais importante acaba por... Acho que a alteração mais importante é ver que no início das negociações e até há pouco tempo o primeiro-ministro grego tinha uma taxa de popularidade superior a 70% e está hoje abaixo de 50%. Claramente o povo grego já percebeu-se que de facto esta negociação está a correr mal, e está a correr mal nomeadamente porque está a ser mal conduzida pelo Primeiro-Ministro e pelo Ministro das Finanças. Nuno, olhando para este tema, mas para outras reações, nomeadamente, eu não sei se Mário Draghi costuma ver o Bullenberg, mas a semana passada dizíamos, em relação ao ELA e aos aumentos sucessivos, embora sempre abaixo daquilo que os gregos queriam dos empréstimos de emergência, a verdade é que esta semana, e concretamente esta quarta-feira, Mário Draghi veio dizer que está, por um lado, extremamente nervoso com a situação e com a falta de um aparente consenso em relação ao futuro da Grécia, mas depois dizia precisamente a este respeito, e daí o Bullenberg, que parece que o BCE tem estado a desperdiçar tempo, e é essa a expressão, ao ser, entre aspas, obrigado a aumentar sucessivamente os limites o acesso a estes recursos de emergência. A questão que muitos colocam é até quando, se não houver consenso entre os vários parceiros, vai cair esta decisão nas mãos do BCE? Não só a decisão de aumentar estes empréstimos, sim, mas de manter, entre aspas, vamos tentar perceber, a Grécia na zona euro. Em termos de panorama e de eventuais cenários que temos uma entidade que precisa de dinheiro e que, para receber esse dinheiro, tem que fazer reformas que não as quer fazer. Temos as instituições internacionais do outro lado que só vão emprestar dinheiro se as reformas forem feitas. O argumento mais forte, que neste caso a Grécia, que é, enfim, o devedor
tem um governo que tem um determinado programa, que foi a sufrágio, e em termos democráticos, aquele programa colide com as reformas que lhes são infligidas. Portanto, alguém vai ter de ceder. Se for a Grécia a ceder, ou se for o Syriza, neste caso, em nome da Grécia, que cede, vamos ter um problema claramente no Syriza, muito provavelmente. E provavelmente vamos ter ou um rearranjo destes 12 partidos que fazem parte da coligação, ou vamos ter um referendo, ou eventualmente vamos ter mesmo eleições. Se for a União Europeia a ceder, vamos ter um problema de disrupção política na Europa, não é? Vamos ter todas aquelas entidades, há um precedente, vamos ter todos aqueles movimentos políticos a ganhar uma força tremenda, nomeadamente em países que são absolutamente nucleares para o processo de construção europeia, como é a Espanha e como é a França, mas, enfim, extensível a uma Holanda, a uma Bélgica, enfim, a outros países. Portanto, este é o cenário que temos. Alguém, obviamente, vai ter que ceder. O que nós temos, em uma situação normal, o acidente iria acontecer. É uma questão de tempo. No final do mês, vamos ter um pico de necessidades de liquidez por parte da Grécia. A Grécia, eventualmente, até pode ter dinheiro para pagar salários. Eventualmente não paga a fornecedores, mas paga salários a funcionários públicos e a pensionistas, mas eventualmente já não poderá pagar a fornecedores. Depois, no início do mês, vamos ter pagamentos ao Fundo Monetário Internacional e também a uma linha de obrigações que vence também no início de maio. Portanto, nessa altura, provavelmente já não vai haver dinheiro e aí vai ser se não entrarem, obviamente, até o dia 29, amanhã vamos ter uma reunião do Eurogrupo, depois até quarta-feira vamos ter outra reunião, e eu diria que se até quarta-feira não houver aqui um pré-acordo, enfim, algum até o desembolso já por parte da União Europeia, provavelmente o que vai acontecer é que no início de maio a Grécia vai entrar em default e vai, a partir daí, começar ou iniciar-se um processo que, enfim, ninguém deseja e que as repercussões desse processo são um bocadinho difíceis de quantificar, já que, para depois fazer face a esses pagamentos, a Grécia poderá emitir certificados ou títulos chamados EOUs, que eventualmente depois podem ser dados como a forma de pagamento a pensionistas, a salários, a fornecedores. Se a Grécia permitir que esses EOUs sejam utilizados e sejam transferíveis na economia interna, na economia grega... Como uma espécie de moeda. Criou-se uma espécie de moeda, não é? A partir daí, o Banco Central Europeu, isto não configura ainda uma saída da Grécia em termos institucionais da zona euro. A partir deste momento, pode implicar, se isto acontecer, então o Banco Central Europeu congelar ou limitar o acesso dos bancos comerciais gregos a estas linhas de emergência. Portanto, a partir daí... Que, entretanto, poderão ficar insolventes. Ficam insolventes, vai ter que haver controle de capitais, vai ter que ser instaurado um controle de fluxos de capitais, porque, obviamente, a partir do momento em que um Estado começa a pagar aos seus credores, a trabalhadores e a pensionistas com cartas de crédito, propriamente ditas, a verdade é que vai haver uma fuga de depósitos bancários, as pessoas vão correr aos bancos para levantar os seus euros e guardá-los. Portanto, o sistema vai colapsar nessa altura. Obviamente que nessa altura será um colo do Sr. Mário Draghi, mas se ele já está nervoso agora, eu calculo que nessa altura vai cortar, obviamente, o ELA, não é? Embora isto seja uma decisão muito política, não é? Diogo, será que, se me permites, Mário Draghi já está a antecipar cenários? Tenho certeza que os cenários estão todos na mesa de Mário Draghi e agora é só uma questão de saber quando é que são postos para a frente. Está a dar-lhes mais probabilidade de acontecerem. Sim, e esse nervosismo que ele demonstrou em palavras acho que é real e demonstra claramente que estamos a aproximar de uma deadline em relação ao financiamento à banca grega. Eu não acredito que... Obviamente, Mário Draghi não tomará a decisão unilateral de fechar a torneira antes de haver um evento do lado grego. Ou seja, na hipótese cada vez mais forte que não haja um acordo, que não haja financiamento por parte da União Europeia e que, portanto, a Grécia entra em incumprimento contra os seus credores, então aí, sim, Mário Draghi terá, de certa forma, a desculpa necessária para fechar a torneira. Até lá, é provável que o processo político se mantenha e que, portanto, o BCE continue a dar às gotas financiamento à banca grega, de forma a não ser considerado responsável da bancarrota grega, basicamente. Mas pronto, estamos de facto a falar e a constatar
os últimos momentos desta fase negocial um bocado estranha, este período de 5 meses onde nada se passou, em concreto, tirando palavras, tirando promessas, tirando pré-acordos, mas sem atos concretos, como foi o caso de fevereiro. E a verdade é que estamos a falar de uma linha de emergência já de 75.500 milhões de euros. Sim. Já portanto, é um número bastante simpático. É de facto um crédito que o BCE deu à banca grega. Resta saber como é que esse crédito vai ser reembolsado. Como é que o BCE, enquanto financiador de última instância, o vai financiar ele próprio, se vai ser por criação monetária, ou seja, basicamente considerar um write-off e criação monetária equivalente do lado do BCE, ou se vamos ser chamados, perdas, ou se vamos ser chamados, enquanto membros do sistema euro, a financiar esse perdão de dívida se ele acontecer um dia. Carlos, e eu dizia, teoricamente o BCE não pode assumir perdas. Portanto, se pensarmos que teoricamente, como é óbvio, mas se pensarmos que o primeiro resgate à Grécia foi de 100 mil milhões de euros, estamos a olhar para esta linha que já vai em 75.500 milhões e não havendo acordo imediato, ou até à próxima semana há nova revisão, portanto este valor tudo indica que irá aumentar. Estamos a caminhar a passos largos para não um resgate, eu não sei se podemos dizer isto depois, as interpretações são muito ambíguas, mas é um resgate à banca quase igual ao resgate que foi feito ao país. Mas também é preciso ter em consideração que há aqui o efeito de colaterais. A própria banca está a entregar colaterais para obter esse mesmo financiamento e esses colaterais não podem ser dívida grega. E isso é da exceção. E, inclusivamente, as novas restrições do próprio ELA, que o BCE implementou recentemente, proíbe que haja um aumento da exposição a Treasury Bills, bilhetes de tesouro de curto prazo. Porque, em certa medida, acho que o que estão os bancos a fazer, ou na prática estão a financiar o Estado, e neste momento todos os reembolsos de Treasury Bills estão a ser feitos também à custa das posições que os bancos já detêm. Mas uma das dúvidas que tenho neste momento é o que é que os bancos estão a fazer para lá deste financiamento ao próprio Estado, porque, do ponto de vista da economia, neste momento não têm buffers suficientes para financiar as empresas gregas. E este é que é um problema, e já começam a surgir relatos que há cerca de 2.000 pequenas e médias empresas com extremas dificuldades de tesouraria, com dificuldades em assumir, lá está, aos seus funcionários, aos seus fornecedores, e isto tem um impacto muitíssimo forte na economia. E vamos ver como é que vão ser os números do primeiro trimestre da economia grega, que aí sim vai ser um choque da realidade da emergência. Bastante afetados por todo este impasse. Muitíssimo afetados. Muitíssimo por esse impasse, por essa saída de capitais, para a desconfiança dos próprios investidores, com a paragem brutal do investimento, quer interno, quer externo, e também do consumo das famílias, que vai gerar aqui um impacto muitíssimo forte e vai haver a necessidade de haver aqui uma solução rápida. Agora, aquilo que nós estamos a falar da última tranche deste segundo resgate à Grécia anda na casa dos 7,2 mil milhões. É uma amostra daquilo que a Grécia precisa. E do Solblum dizia também esta quarta-feira que poderia ser, se houvesse um consenso nos próximos dias, poderia ser desbloqueada, mas em tranches. Portanto, em termos brutos já não chega, em tranches e diria que será uma gestão muito difícil. Dá para algo próximo até setembro. Eventualmente esses 7,2 mil milhões, daquilo que são as necessidades de compromissos que a Grécia vai ter, diria dá próximo para períodos de setembro, coisa que o valha, porque depois vamos ter que entrar num outro plano, que é o plano do terceiro resgate da Grécia, porque é aquilo que vai ser necessário agora começar a trabalhar. Muito bem, e já continuamos. Se chegarmos lá, cá estaremos para continuar a acompanhar este tema, e na segunda parte iremos acompanhar outros temas neste Bulenberg. Não sai daí.